Meus amados, neste momento, passo a direção do trabalho ao nosso pastor nesta oportunidade. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Convido a igreja para ficarmos em pé. Vamos fazer leitura na palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 10. Nós demos uma pausa aqui ainda no Sermão da Montanha. Vamos ministrar ainda um assunto da nossa lição, falando ainda dos desigrejados. Nós tivemos a última lição, falando sobre as sutilezas do perigo da internet, uma coisa assim. Quero ainda falar sobre os desigrejados. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 a 25. Os que encontraram, digam amém. Então, leiamos. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus, meus queridos irmãos. Mantenha sua Bíblia aberta, eu quero falar um pouco sobre esse tema. Queremos falar um pouco sobre o que é chamado de o fenômeno dos desigrejados. De pronto, quero dizer que é fácil identificarmos este perfil ainda nos primórdios da igreja. Ainda no começo da igreja, é possível nós identificarmos alguns comportamentos de desigrejados. E um desigrejado, irmão, ele tem entendimento, ele não para por simplesmente parar por uma iluminação de Deus. Geralmente são situações que, pelo seu entendimento, ele julga que a presença dele no convívio da comunidade cristã, no convívio da eclésia, não é digna. Ou seja, a igreja não é digna da presença desta pessoa. Ela geralmente se sente acima da média. E por estar acima da média, acima dos demais, no sentido de ter melhor visão acerca de Deus, visão acerca do reino, visão acerca de qualquer coisa que se relacione ao espiritual, então, como está acima, ele olha para baixo para os que ficaram com a rotina de igreja e desprezam tudo o que envolve a rotina de igreja, ok? O apóstolo Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, aborda de uma forma muito, muito inteligente. Eu quero repetir aqui a leitura. Eu quero repetir aqui a leitura, quando o próprio escritor diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele está falando sobre acesso a Deus, acesso para adorar, acesso para uma vida religiosa, uma vida de piedade, melhor dizendo. E ele fala que este acesso nós devemos fazer com coragem, sem medos, sem remorsos, sem ressentimentos, sem a preocupação de rejeição. Lembre-se que com ousadia podemos ir com coragem. Por quê? Porque Jesus preparou o caminho na sua própria carne, pelo seu sacrifício, pelo sofrimento, pela dor, pelo sangue derramado. Jesus prepara o caminho. E o acesso por este caminho, Deus olha para os que caminham nele, olha eles cobertos pelo sangue de Jesus, pelo que, escute bem, quando nós estamos em adoração, como agora de fato precisamos estar neste santuário que aqui nos encontramos, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus e Deus nos vê por intermédio deste sangue, pelo que Ele não nos fulmina, pelo que Ele não nos mata, se eu e você temos acesso à presença de Deus, nós nos ajoelhamos, nós dobramos os nossos joelhos, nós curvamos-nos em um santuário, louvamos, cantamos, pedimos a Ele. Isso quer dizer estar na sua presença. Só é possível porque Jesus foi quem proporcionou isso para nós. Porque do contrário, irmão, nós seríamos fulminados. Os irmãos estão entendendo? Do contrário, seríamos logo fulminados por ele. Um momentinho só. Muito bem. O acesso que nós temos ao Pai é Jesus quem garante. De outra sorte ou de outra maneira, não conseguiríamos. E se ousássemos fazer, seríamos destruídos. Não tem como. Então Jesus consegue isso por nós. O mérito, a recompensa, a possibilidade está em Cristo, então, não em mérito próprio. Por isso, o escritor aos Hebreus pede que nós com ousadia tenhamos a nossa vida piedosa. Por quê? Porque ela foi garantida pelo sangue de Jesus. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo, mas deixa eu dizer, talvez mais claramente, você só pode usar a oração e o louvor porque Cristo garante isto. O teu cântico, a tua oração, a tua vida de cristão só é aceita por Deus, porque Cristo garante isto na sua carne. Tudo que você pensa em vida religiosa só é possível por causa de Jesus. Você não é um feiticeiro, você não é uma feiticeira, porque você crê no Evangelho, porque Jesus te libertou. Nós temos acesso e contato com o espiritual a Deus, porque Jesus preparou o caminho, pelo novo e vivo caminho. Não é mais o caminho como dantes se conhecia, agora é novo. É Cristo. Não são mais os dogmas e os ritos da lei, sacrifícios de animais, que eu sei que a maioria dos irmãos talvez não tenha tanto conhecimento da liturgia levítica para
adoração, para purificação, para santificação. Mas tudo aquilo ficou para trás e Cristo se ofereceu de uma vez por todas para que nos tornássemos aceitáveis. O comentador da lição vai falar que os 100 igrejas têm crescido de forma exponencial. É um primeiro ponto que eu quero aqui basilar. Tem crescido de forma exponencial. Por quê? Eu comecei falando aqui algumas coisas, mas deixa eu pontuar mais claramente. A seu próprio juízo, alguns julgam falhas, defeitos no convívio da eclésia. Geralmente, os desigrejados, a motivação, a base para sair da igreja, para ficar sem congregar, é a acusação às falhas da liderança. É ao pastor, é ao dirigente, a condução, fala de tirania, de ditadura, de absolutismo, termos que são usados lá fora. Para os irmãos terem ideia, nós estamos vivendo um período que isso é entendimento meu, nomenclatura minha. Não é um entendimento meu, mas é uma nomenclatura minha. O que é? Um espírito de sindicalista, de sindicalismo no meio do povo. E como é? São os direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Eu sou membro, então eu tenho direito, tenho pago meus impostos. Como se a igreja cobrasse imposto, taxas. Os irmãos estão entendendo? Eu tenho que ter as minhas garantias. São linguagens lá fora. E como nós devemos nos comportar aqui dentro? Vamos lá ver? Efésios capítulo 2, abra a sua Bíblia. Como nós devemos nos comportar aqui dentro? Efésios capítulo de número 2, a partir do versos 1, nós vamos procurar entender que de fato é direito para o cristão. E eu sei que isso vai na contramão, irmão, do entendimento de muita gente. Porque hoje é melhor falar o que agrada aos ouvidos do que chamar para de fato entender o que é a constituição do reino ao qual nós pertencemos. Amém? Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1. Quem achou? Diga amém. Muitos irmãos encontraram, eu quero convidá-los para ler. Eu acho que até o versículo de número 5. Vamos ler? Vamos lá no 2. 1, 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e... Aguenta aí um pouquinho. Quando foi que Ele nos deu vida? Primeiro, quem acha bom a vida que Deus dá? É a vida que Ele oferece. Quem aqui é satisfeito, é feliz? Levante sua mão. Esta vida Ele lhe deu, e eu e você estávamos nessa condição. Marque aí, como é que nós estávamos quando nos foi ofertado? Mortos em ofensas e... Os irmãos sabem que é ofensa, não sabe? Quem é que não se sente magoado com uma palavra ofensiva? Sabem o que é ofensa. Principalmente os mais sensíveis sabem o que é ofensa, porque logo se chateiam por qualquer coisa e se sentem ofendidos. Mas aí o texto está dizendo que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Tanto falávamos palavras de ira, de contrariedade a Deus, de oposição a Deus, como nós cometíamos erros que aborreciam a Deus. Estão entendendo? Essa era a nossa condição. A nossa vida, a nossa existência era um verdadeiro assinte, era uma verdadeira
provocação, vivíamos para provocar. 2, olha o que o apóstolo Paulo diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha a nossa condição. Qual era a nossa salvação aqui, irmãos? Me diz qual é a condição da descrita aqui que me faz chegar diante de Deus e dizer: eu tenho direito a alguma coisa? O que foi que nos dá, o que é que nos dá mérito de fazer reivindicações de alguma coisa? A gente reivindica. Não me pisa, você não é melhor que eu. Não quer. Ninguém quer não aceita ser pisado. Não aceita ser ferido. Eu não estou falando aqui de ser letárgico. Jesus nos ensina a não ser vingativo. Só para os irmãos terem ideia, até a gente se ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não, e nem se deixe o sol se pôr sobre a vossa. Não quer dizer aqui que eu não vou me irar, mas que eu tenho que ter sabedoria, discernimento. Para quê? Para que essa ira não me domine, mas eu venha vencê-la. Não é administrar, eu vou ficar com a ira aqui e vou administrando ela. É administrar para se livrar dela. Entendeu? Vamos embora aqui, é só para os irmãos não perderem a nossa condição. Éramos por naturalmente, nós seríamos e fomos filhos da desobediência. A quem servíamos? Ao príncipe deste mundo. Olha quem era o meu Senhor e olha quem era o teu Senhor. Agora você está aqui. Agora você serve a outro Senhor. Agora o teu Senhor é outro. E agora, porque serve a outro Senhor, vai se colocar num pedestal, engolir uma estaca, não se verga, não aceita, reivindica e briga. Quando estava lá no mundo, não reclamava com o Senhor que tinha na época. Fazia tudo o que ele mandava. Tudo. Olhe para mim aqui, ó. Tudo o que ele mandava, nós fazíamos. E lá ainda fazem. Os irmãos estão entendendo? Essa era a nossa condição. Sabendo disto, então, diz que nós éramos aborrecedores, éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Versículo de número 4. Depois desse entendimento, se você tem o espírito de que acha que tem direito de sindicalista, repreenda este espírito maligno com o entendimento desta palavra, em o nome de Jesus. Versículo de número 4. Vamos lá. Mas Deus, que é riquíssimo em quê? Em misericórdia, pelo seu muito amor, com que? Olha o que o Espírito faz questão de dizer:
que ele nos amou. E começa dizendo, e pelo seu muito amor com que nos amou. O Espírito de Deus faz questão de nos fazer entender que Deus nos amou com uma intensidade fora do comum. Ele foi intenso em nos amar. Ele nos amou de brevidade, Ele nos amou de conta-gotas, Ele nos amou de forma intensa. Não porque merecíamos este amor. A nossa condição era outra. Por isso que amor de mãe não supera o amor de Deus. O amor de um pai não pode superar o amor de Deus. O amor do esposo não supera, o amor da esposa não supera, o amor do filho não supera, o amor do amigo não supera. Enfim, não existe amor para superar. Olha como o Espírito diz aqui, e com muito amor com que nos amou. João entende a intensidade deste amor, lá no capítulo 3, versículo 16, que buscando palavras, buscando termos para compará-lo, diz assim, de tal maneira, porque não queria correr riscos de comparar algo que sempre será condicionado. Ou seja, a mãe ama o filho, porque saiu das suas entranhas. Isso é um amor natural e condicional. Uma mãe, se tiver que favorecer entre o seu filho e o filho de outra pessoa, quem ela vai favorecer? Quem vocês acham que vai favorecer? O filho de outra pessoa? Morra você, meu filho, não. É amor condicional. O amor de Deus, não. Olha o que nós éramos. E o texto diz que Ele nos amou com intensidade. Irmãos, se o texto dissesse, e Ele nos amou, mesmo estando mortos em delírio, mesmo que o texto dissesse assim, vou ler aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou, já seria para ser entendido por nós com a mesma força de gratidão que deve ser agora. Mas acontece é que o Espírito faz questão de dizer para você que aqui está, e para todos quantos já ouviram isto, e para quem ainda vai ouvir, que Ele nos amou com força, com intensidade, e vindo de Deus, o pouquinho sempre é grande. Agora imagine o grande sendo de Deus. Hein, irmão Dazinho? Nós temos um hino assim, que engrandece a Deus de uma tal forma que diz assim: Ele não pode nem por brincadeira me desafiar, senão morro. Davi diz: Senhor, se tu virares a face de nós, nos perturbaremos. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós estamos falando de direitos. Eu estou colocando a condição que nós estávamos quando Ele nos resgatou. E nos resgatou para nos inserir e fazer parte de um povo. E não para ficar debandado. Porque povo não é uma pessoa. Povo é coletivo. Amém? E nos convidou, nos chamou para fazer parte do seu reino. Reino tem organização, diretrizes e princípio de hierarquia, ou princípio de autoridade. Que os desigrejados, ou os descongregados abominam. Os descongregados abominam todo e qualquer princípio de autoridade, não respeitam as autoridades, eles não se submetem, eles não baixam a cerviz, desse jeito. Primeira Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4.
Acharam aí, irmãos? 1 Timóteo. Primeiro não, irmãos. Desculpe, segundo. 2 Timóteo. 3, desculpe, é o capítulo 3. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2. Primeiro, rapidinho aqui, olhe para mim. Estamos vivendo os últimos dias? Quem aqui no plenário entende que estamos vivendo os últimos dias, diga amém. Então tem gente no plenário que entende. Quem não falou é porque ainda não entende, mas deixa eu dizer, nós estamos vivendo os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si, amar a si mesmo, combina com o coletivo? Nunca. Esse começa a ser o sintoma dos descongregados. Eles são amantes de si, porque eles se colocam em primeiro lugar. Eles são a vítima, eles não podem sofrer dano, eles não podem ser tratados como servos, eles precisam ser tratados como alguém muito mais importante do que é. Logo, amantes de si, de si mesmo. Amantes de si mesmo, o que mais? Vocês estão acompanhando aí, 2 Timóteo 3. Me ajuda, irmãos. Vai até sair no YouTube. Amantes de si mesmos, o que mais? Avarento, e aqui eu vou pegar esses sintomas que causam o descongregado. Outro, primeiro, é amante de si mesmo, porque se acha melhor, né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é então o direito de quem peca é morrer. Somos ou não somos pecadores? Sim ou não? Então o meu direito é morrer. Você quer reivindicar o seu direito? Morra. Tá vendo, Abigail? Quer seu direito? Tá achando ruim? Morre. Quer não? Quer abrir mão do direito? Hein, Larissa? Quer não? Não, também não quer. Quem quer os seus direitos aqui? Morra. Sou eu que estou dizendo não. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno, mas o salário do pecado, porém, o dom, a palavra dom é presente. Pode ser descrito aqui como presente, como também habilidade, entre outras coisas, mas aqui no termo é presente. Mas o presente gratuito é a derivação da palavra graça. Os irmãos sabem o que é graça? Quem sabe o que é graça? Quem sabe? Graça é favor não merecido. Então assim, porém, o presente que você não merece, Deus lhe deu. E que presente é esse? A vida eterna em Cristo Jesus. E você recebeu, não foi porque você mereceu por obras da carne, mas é pela fé. Aleluia. É fé, irmãos. Não é obra, não é entendimento de justiça, é submissão pela fé. Avarento é uma das características do descongregado, é a avareza. Ele reprova a prática do dízimo, a prática da oferta, e fala, e usa dos argumentos de sofisma, para poder criticar, para poder parar, barrar e condenar a prática da contribuição, dízimos e ofertas. Falas tais, eu não vou enricar o pastor, e tudo enquanto é para a igreja, e entre outras coisas que envolve isto, escute,
Você dizima, você oferta, você é livre. Agora, quem tem o coração agradecido, dizima e oferta. E quer ver deixar, como vai para a internet, eu sei que muitos vão ter o comentário contrário, quer ver deixar muita gente doido, é porque quem tem o coração de adorador não sente o peso em fazer isto. Tem prazer. Ele tem prazer em ofertar e dizimar. Ele ensina aos seus descendentes a honrar a Deus com as suas fazendas. E uma das coisas que criticam é por causa da avareza. O espírito de avareza vem e influencia aos descongregados. Primeiro, se acham cheios de direito. Segundo, são avarentos. Abre a boca para dizer: eu quero saber para onde vai o meu dízimo. Se o dízimo é seu, fique para você. Agora, se é de Deus, contribua com alegria. Eu falo isso aqui, irmão, no meio de um ambiente hoje em dia altamente hostil. Eu tenho um entendimento acerca dessas práticas de dizimar e ofertar. Eu não preciso me desgastar, perder a fé, me abalar. Eu dizimo a Deus. Se tem alguém que vai fazer mau uso, se há um pastor que vai administrar mal, é ele. E isso vai contra o entendimento da atualidade. Porque o dízimo eu dou e não a homens. E a Bíblia diz que o Senhor Deus não deixará que esse indivíduo saia sem que pague até o último cetil. Olhe para mim, Deus não está morto. Ele está vivo. E Ele está no meio da sua igreja. Os olhos dele é como chama de fogo. Não há nada que fique escondido aos olhos de Deus. Ele sonda o nosso pensamento, o nosso coração. Ele é justo e age com justiça. Você está entendendo? Eu não estou falando aqui, irmão, para legislando em causa própria. Ou seja, não, o pastor está falando para que ninguém venha perguntar, instigar, querer inquirir alguma coisa. Não tenho necessidade disso, irmãos. O que eu preciso é dar à igreja o entendimento correto da sua rotina, da sua vivência, no que a palavra de Deus ensina. Amém? Esse é o nosso entendimento. Nós somos servos no reino. Aí vem o movimento marxista ganhando força e tem sido uma grande força para este movimento dos descongregados. A maioria nem sabe que sofre influência destas doutrinações. A maioria não sabe. Se opõe aos rudimentos da palavra de Deus. Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Essa era a nossa condição, então. Nós não somos tão importantes como achamos às vezes que somos. Não somos essa bola toda. Nós estávamos em uma condição muito terrível, mas mesmo assim Ele nos amou. Outra, nós dizimamos e ofertamos, trabalhamos com dízimos e com ofertas voluntariamente, não é por opressão.
na mesma importância e gravidade que precisa se ensinar acerca de estar preparado para a volta de Cristo, precisa se ensinar acerca dos dízimos e das ofertas, com a mesma importância. Porque a avareza, irmão, é uma idolatria. A avareza é também idolatria. Tem pessoas que não dão, irmãos, porque diz que não vai ser besta. Não é porque não pode. Tem gente que não dizima e não oferta. Não é porque não pode, é porque não vão ser besta. Entendeu? Tem gente que não dizima e não oferta, que é para não dar mídia para o pastor, não dar mídia para o dirigente. É avareza. Se o Senhor Deus cerrar os céus, quando o Senhor Deus resolver, eu tranco tudo, quem é que vai dizer para ele lá reivindicar? Está aqui meus comprovantes de dízimo, Senhor. Tu tem que abrir. Eu tenho direito, é assim? Vai lá reivindicar com ele. Se tem algum pai aqui que paga filho para fazer alguma coisa dentro de casa, isso é uma vergonha. Paga filho para fazer alguma coisa, isso é uma vergonha, irmão. Paga filha para fazer alguma coisa, tome senso. Mas eu sei que aqui não tem não. Não tem não. Já se viu, irmão? Para pensar nisso aí. Entendeu? Nós não temos direito, somos filhos. Trabalhamos para o rei por gratidão. Mas ele mesmo faz questão de dizer que nenhum trabalho será em vão. Mesmo se ele não nos desse nada, ele seria justo. Os irmãos entenderam? Não haveria o que se reclamar. Não haveríamos que dizer alguma coisa. Você está doente? Está morrendo? Vamos orar. Pai, cura fulano. Pai, não deixa fulano morrer. Ó pai. Mas aí o pai não quis. Ou, pai, tu tem que curar. Olha, fulano merece. Como, irmão? Nós vamos chegar e dizer para Deus que alguém merece alguma coisa e por isso ele tem que fazer algo por esta pessoa? Entenda, nós estamos falando de como deve estar o nosso sentimento. As motivações do nosso coração. Se não houver gratidão, não faça. Se não serve, não quer trabalhar por gratidão, não trabalhe. Não quer dizimar e ofertar por gratidão, não dizime. Pegue seu dinheiro e dê para o maconheiro, dê para o traficante, que ele vai fazer melhor uso do seu dinheiro. Eu dou para o pobre. Então eu compro de cesta básica, que é uma das argumentações. Mas acontece que o reino é muito bem estabelecido e Deus consagrou pessoas para administrar o sagrado. Quem não é, irmãos, consagrado para administrar o sagrado, não se meta. O princípio de Deus não mudou. Precisa haver a consagração. Atos capítulo de número 6. Havia um problema, eu falei, eu ministrei aqui, foi a questão da criação do diaconato. Havia um problema na igreja. As judias, as viúvas de língua grega,
Em relação às viúvas de língua hebraica, as hebreias, melhor dizendo, estava tendo ali um atrito. As gregas estavam sendo desprezadas ou se sentindo desprezadas quanto ao cotidiano, ao sustento cotidiano. A igreja havia se organizado para dar assistência social. Só que havia uma classe de irmãs, de viúvas, que estava sentindo que não estava tendo uma assistência. Então, estava havendo um problema. Então, para resolver um problema, um irmão lá chegou, levantou: não, eu a partir de agora vou dizer como tem que ser. Foi assim? 7 irmãos combinaram, rapaz, vamos entrar nesse negócio aqui, vamos resolver, porque a gente sabe como fazer. Foi assim, irmãos? Vocês não estão, só irmão Abimael? Atos 6. Podem ler lá. Havia um problema. O que foi que fizeram? Falaram com quem? Com os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os líderes da igreja. Não levantou lá pessoas e olharam e disse assim: nós vamos tomar por conta. Como hoje se quer fazer. Por conta, alguém disse: eu vou administrar. Você não recebeu a unção para administrar o sagrado, não se meta para administrar. Ninguém se levantou. Aí você percebe o porquê. Quando chega diante dos apóstolos, qual é a fala deles? Procure entre vocês 7 homens de qualquer jeito? Não. E deu o perfil deles, de bom testemunho, sabedoria, cheios do Espírito Santo, para que nós coloquemos eles sobre este negócio. Quem ia colocar? Os apóstolos. Você não foi ungido para administrar? Aí mora um perigo muito grande com esse entendimento, que hoje impera. Enquanto estiver, essa é a minha fé, e eu ensino, irmãos, e dou testemunho. Até aqui o Senhor Deus tem me dado graça e muita paz. Paz. Sabe quando é que eu reivindico? É eu e Deus. Senhor, está apertado. Eu não venho aqui na igreja: eu quero saber para onde foi meu dízimo. Não. Eu estou apertado, estou passando dificuldade. Eu já fiz isso, não foi só uma vez, 2, 3, 4. É mais fácil eu contar as vezes que eu não fiz. Senhor, conversar. Não é, irmão Raimundo? Senhor, digo mesmo, tenho procurado, Senhor, ser fiel. Estou atravessando isso, e vou falando, e vou conversando, e vou contando para ele, e vou dizendo para ele, vou pedindo ajuda, vou pedindo socorro. Irmãos, e muitas vezes eu vi a boa mão de Deus. Em todas as vezes, melhor dizendo, eu vi a boa mão de Deus. Teve vez de eu não morrer de fome. Atravessei um dia sem comer. Deus me sustentou. Teve vez de o Senhor providenciar. Olha aí, enchi a barriga e não morri do mesmo jeito. Deus me sustentou. A gente precisa reconhecer Deus, sermos gratos e não avarentos. Ter prazer. Quando há gratidão no nosso coração e o prazer, irmãos, a gente não tem vergonha, não, de chegar e dar, mesmo que seja pouco, mas você quer participar. Seja de uma campanha, seja dizimando, ofertando ou alguma oferta alçada. Tem prazer, quer participar. Quem pode dar 1.000? Não pode, vai chegar lá mais dar menos R$1.
E o Senhor recebe, e o Senhor abençoa. Ei, mas é o que sonda o coração, sabe? Não é do mesquinho, não. Eu sei que Deus abençoa mesmo eu dando R$1 e pode dar mais. Deus não é tolo, não, irmãos. Então não se engane. Você pode se enganar e não a Deus. A gente pode acabar se enganando, Deus não. E Ele sabe, tem gente que não deixa de comprar a Coca-Cola, mas deixa de dar a oferta de missões. Começa a dizer que tem muita coisa e não sei o que, e aquilo outro. Mas aí tem da Coca-Cola, tem o crédito do celular, aí várias coisas supérfluas que ele mantém, mas não dá uma oferta. Não dá. Não consegue dar uma oferta, não dá o seu dízimo. Não participa porque não tem muita coisa. É muito peso. A avareza é um dos sintomas dos descongregados. Eles não aceitam. São presunçosos, soberbos, blasfemos. Características de insubordinação. Não aceito o princípio de liderança. Irmãos, eu vou dar só um pequeno conceito aqui que eu acho bonito. Judas, eu acho que é Judas, lá nos últimos, perto de Apocalipse. Judas, eu acho que é o 26. Depois de 3ª João, Judas, deixa eu ver se é o 20. Versículo de número 8 diz assim: contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. Você sabe o que é dominação? Autoridade. Estes, nós estamos falando aqui dos sintomas dos descongregados. Rejeitam a dominação, que alguém lidere sobre eles. Os irmãos estão entendendo? Vou repetir. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam ridicularizam. Ei, irmão, quando você ouve aí alguém falando mal do seu pastor, ele está aqui, espírito maligno no coração e na mente dele. Porque expõe, ridiculariza. Irmão, por mais simples que seja um pastor, por mais simples que seja a autoridade, mesmo que fale um português, sabe, aquele português rachado mesmo, o bendizido, que deixa de boca abrido e ninguém corrige, mesmo que fala Deus, o Jesus, o Espírito, mesmo que não tenha tanta cultura, mas está investido de autoridade, devemos ter em consideração honra. Vocês estão entendendo como é grave? Estão lendo aí? Acompanhando? Vamos lá. E vituperam as autoridades. Versículo 9. Olha o que Judas vai dizer. Acompanhe comigo, não fique sem ler, para depois não dizer assim, o pastor inventou. Mas, acompanham aí? Irmãos, vocês trazem Bíblia, caneta, marcam. Abram a Bíblia, não deixe a Bíblia fechada. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, vocês estão acompanhando o que diz bem aí? Vamos lá? Não. Entendeu aí? Quem é Miguel? É uma autoridade. Então ele poderia chegar, dizer palavra de juízo para Satanás? Vai-te, miserável, tu não presta, e isso, e aquilo outro, tu é um caído. Disse isso, irmãos? Isso é palavra de juízo.
Quando ele contendia, o que é contender? Satanás queria levar, eu não sei o que o diabo queria fazer com o corpo de Moisés.